Boa tarde, é um prazer estar aqui. O Fork the Banks é uma maneira até legal dela falar. Foi uma maneira política da gente poder mandar a mensagem. A mensagem original era outra palavra, né? Eu acho que não preciso falar qual que é. Mas depois de muita insistência da minha esposa, a gente acabou mudando para o Fork, porque não dava para ir na escola da minha filha com uma camiseta escrito Fuck the Banks. Mas a mensagem foi dada para eles sabem muito bem. Bom, eu vou perguntar aqui, a gente vai falar de um produto que a gente fez para aquelas pessoas que têm uma grande dificuldade de investir em criptomoeda ou investir em outras criptomoedas, outras que são diferentes, porque não existe só o Bitcoin. Por mais que a gente sabe que o Bitcoin é a estrela da festa, a gente sabe que o Bitcoin é o que mais tem mercado, é o que mais gira dinheiro no mundo hoje. Mas existem outras criptomoedas e às vezes é interessante a gente ficar de olho mais ou menos ali o que está acontecendo com as outras criptomoedas. E aí a gente resolveu desenvolver um produto fácil, simples, onde qualquer ser humano possa investir. Porque infelizmente hoje, talvez devido a um pouco da covardia das exchanges ou da covardia de alguns empresários no ramo de criptomoeda, para você comprar criptomoeda hoje, você precisa ser extraterrestre. Você tem que ter 5 mãos. Uma para você segurar o seu documento RG para fazer a selfie, a outra para segurar o comprovante de endereço, a outra para segurar a câmera e a outra para escrever alguma coisa para que eu quero comprar criptomoeda. Então a gente já descobriu que não é para ser humano, né? Para comprar criptomoeda tem que ser alienígena. Então a gente resolveu fazer algo muito simples, muito fácil, muito tranquilo, aonde a gente usa uma metodologia chamada KYP. Todo mundo sabe aqui o que é KYC? Que significa Know Your Customer, onde as corretoras pedem todo esse bando de documento, comprovante de residência, comprovante de renda, comprovante de ser humano, comprovante de onde mora, a ligação com Pedro Álvares Cabral e por aí vai, né? Isso é o KYC. A gente desenvolveu algo chamado KYP, que é Know Your Privacy. Criptomoeda foi feito para isso, para privacidade, né? Para dar liberdade para o usuário. Não para colocar o usuário de volta no que a gente estava acostumado, banco, que é o que o banco pede. Quanto você ganha, aonde você mora e tudo mais. Então, a gente desenvolveu algo bem legal. Antes de eu mostrar o que a gente fez, quem aqui, levanta a mão, investe em algum tipo de sheet investment? Todo mundo sabe o que é sheet investment? CDB, CDI, Bolsa de Valores, essas coisas. Sheet igual. Ouro. Em metais. Continua tudo sendo sheet. Quando a gente compara com o que é realmente o investimento. Para quem não sabe, existe uma definição muito clara na área de criptomoedas, tá? Que é Bitcoin, Altcoin e Shitcoin. Shitcoin é o real, o dólar, o euro, toda essa raça de papel. Que a diferença entre ele e o papel higiênico é só que um está escrito valor e o outro não, né? Mas os dois valem merda igual. Mas, vamos lá. O que a gente fez? A gente estava preocupado com esse cara, sentado em cima do Bitcoin, não tinha o que fazer, mas a gente não pode só se preocupar com um cara novo que quer investir. Eu também tenho que me preocupar com aquele que está usando no dia a dia, que é aquele que compra o Bitcoin ali em qualquer outra corretora e tudo mais, que agora no dia 1º de agosto, eu vou ter que usar a palavra, depois do 1º de agosto, ele está fudido, graças à Receita Federal, onde todas as corretoras brasileiras vão ter que notificar a Receita Federal por conta da IN 1888. Então, a festa acabou. A real é essa. Tem algumas coisas legais, o fato da IN estar aí, mas a parte ruim é que agora o teu sócio vai ficar sabendo muito mais do que você faz. E as corretoras nacionais vão ter que falar tudo isso para a Receita. Bom, a gente se preocupou com esse camarada que comprou, né? Então a gente estava preocupado que é um investimento a longo prazo, realmente ele está ali à deriva do mercado, ele não tem usabilidade, não tem proteção nenhuma, ele não há o que fazer o camarada que comprou. Então eu tinha que me preocupar com ele, porque eu preciso dar uma usabilidade para esse camarada que comprou. Bom, e aí a gente se perguntou, né? Tá, e se a gente tivesse essas possibilidades, uma análise de mercado,
moeda com operações mais vantajosas, um relatório transparente, onde a gente tivesse um pouco mais de segurança. E o mais legal de tudo, que eu pudesse usar para pagar contas, né? Porque se eu também, imagina que eu invisto em ações da Petrobras. Se eu for num posto de gasolina, eu consigo abastecer o carro com ação? Acho que não. Se eu tenho ações do Magazine Luiza, será que eu consigo comprar uma televisão com as ações do Magazine Luiza? Se eu for na loja, o cara vai falar, chupa. Não, você não vai comprar. Então não há o que fazer. Então a gente também se preocupou com isso. Como é que eu dou usabilidade a isso? Bom, acesso às melhores oportunidades, porque e se eu não sou especialista em cripto? Se eu não tenho tempo de investir em cripto? Se eu não sei o qual investir e quando investir? Então, a gente tinha essas preocupações. E uma coisa que, para mim, toca muito, até porque eu venho de uma família pobre, eu sou o 11º de 11 filhos, eu sou o caçula. Eu vim lá do interior do Ceará, onde a gente vendia o almoço para comprar janta. Então, eu sempre pensei em como é que ajuda quem precisa. Então, a gente criou um mecanismo para poder fazer isso. Bom, tudo isso num único token. Então, a gente olhou, tá, qual cripto o cara vai comprar, o que a gente vai fazer para o usuário, quais são as dificuldades, né? Ele tinha toda essa dificuldade aonde investir. E como construir o portfólio. Então, a gente tinha possibilidade diferente, mineração, masternode, se é arbitragem, tudo isso é muito complexo para o usuário que está chegando agora. Além de toda a terminologia que é impressionante, né? Aí, uns falam Bitcoin, Bitcoin, um monte de coisas. Aí a gente fala, viu, mas tem mais outras 3.000 moedas. Fodeu, o cara vai sair correndo. Então, tudo isso era realmente uma preocupação. Até hoje, né, recentemente a gente viu lá no Senado, o cara falando de mineração, um senador falando de mineração como se fosse extração de ouro. Pô, e o cara é senador, não sei quem votou no cara. Bom, o que a gente fez? Algo muito simples. Cada vez que você compra esse token, a gente montou uma estratégia, onde 90% da estratégia a gente coloca nas principais moedas de mercado. E a gente tem os analistas analisando quais são as principais moedas e qual o peso do percentual a gente vai colocar em cada uma delas. A gente pegou 2 moedas que a gente acha que realmente tem o seu lugar ao sol ou vai ter o seu lugar ao sol. E tudo isso é transparente, independente se você comprar o Stratum Blue, se você criar a conta, você vê todos os percentuais e você mesmo pode montar o seu próprio portfólio. E aí você aproveita, compra bastante Red Bull para ficar acordado 24 horas por dia monitorando tudo. E aí a gente tem a parte de operações, onde lá envolve mineração, masternode, arbitragem. Então a gente está realmente... O risco aonde a gente corre nesse fundo é simplesmente naquela parte de operações onde representa 5% só de todo o negócio. Os outros 5% nas 2 escolhas que nós fizemos, que no momento é IOTA e Monero. Isso pode mudar a cada 3 meses, se de repente a gente está de olho em 2 moedas, que é a Maker e tem mais uma outra, inclusive, se eu não me engano, tem alguém da Maker aqui. A gente está de olho nela, porque ela tem realmente aí uma possibilidade. Então, a gente está olhando constantemente. Para um investidor que está comprando esse único token, ele não precisa mais se preocupar com nada disso. A gente tem os profissionais dedicados a se preparar para analisar isso. Está aí o portfólio. Então, quem quiser, basta entrar no nosso site, tá lá, copiar, stratumblue.hk, porque nós somos uma empresa de Hong Kong, apesar de trabalhar para o mundo inteiro, mas a gente é de Hong Kong, e tá lá todos os percentuais. Eu posso copiar eu mesmo, montar o meu próprio e de repente mudar um pouquinho? Pode, fica à vontade. Você faz isso na sua própria carteira, você tem que cuidar. Só que, e quando a gente tiver airdrops, e quando tiver qualquer outra oscilação, ou uma mudança de moeda, você vai estar acordado para poder fazer isso? Você vai estar disponível para fazer essas análises? Essa é a questão que você tem que se preocupar sempre. E lá tu viu que na parte de operations, que é a parte de operações, a gente tem só 5%, onde esse 5% realmente, eu posso dizer que a gente corre risco. Porque ali está sendo arbitragem, está sendo mineração, está sendo masternode, então você participa um pouquinho de tudo. Como nós nascemos de mineração, eu comecei nesse mercado em mineração, acredito que hoje a gente seja a maior de mineração da América Latina, então a gente tem uma expertise para isso, tanto para mineração como para masternodes. Bom, uma coisa muito legal que quando você adquire o Blue, você automaticamente já vem no pacote completo, que é a parte de fork. Se tiver qualquer fork de qualquer moeda que esteja dentro do Blue, essa parte nós mesmos vamos lidar.
Staking, a mesma coisa, então algumas moedas, para quem tinha Tron, por exemplo, teve o BTT, então já adquiriu diretamente, a gente decide, vamos vender, se houve um caso, no caso de airdrop, vamos vender, nós vamos vender, então a gente toma uma decisão mais inteligente possível para o usuário. E a gente tem staking. Por exemplo, ADA é uma moeda que ela gera staking. Então, qualquer moeda que gera staking, por o fato dela estar lá paradinha, a gente já está cuidando disso. Se amanhã surgir qualquer outra possibilidade e for interessante, a gente está fazendo a gestão dessa parte. Bom, a gente tem uma performance acumulada desde o momento que a gente liberou os tokens, né, que foi no dia 12 de abril. O nosso maior pico foi 78%. O acumulado está 58%. Talvez tenha tido um pequeno ajuste agora, por conta do preço de ontem para hoje, né, que houve uma queda. A gente já teve essas flutuações de preços que são preços reais. E quem adquiriu, né, vamos falar, quem adquiriu o Blue nessa data, se já quisesse vender, estaria já com um lucro considerável. Mas o Bitcoin rendeu muito mais. Poderia não ter rendido. Então, a gente consegue ter uma segurança muito maior. Ao longo da história, quando a gente faz algumas simulações, um fundo como esse, onde ele está mais diversificado, ao longo da história, ele foi muito mais atrativo do que o próprio Bitcoin. Mas aqui a gente está preocupado em quê? Em fazer com que o usuário possa investir em criptomoeda e tenha um bom comparativo em relação a shitcoin que ele está investindo ou shit investment que ele está investindo. É claro, a gente tinha que comparar com uma shitcoin, a gente comparou com o dólar, aonde a gente fez uma ideia de $100 sendo investidos no dia 12 de abril, né, e foi exatamente esse o resultado que a gente teve. Eu não sei se o CDB conseguiu dar isso ou a poupança conseguiu dar isso, mas é um exemplo de um retorno bem gerenciado do negócio. Poderia ter sido muito mais? Sem dúvida nenhuma. Né? Então, a gente faz uma estimativa sempre baseado no mercado. A gente faz essa expectativa de retorno que nós temos hoje. A nossa expectativa de 1 a 3 anos é de 113%. Sempre isso, esses números são pé no chão. Tá? É óbvio que a gente está olhando, o ano que vem tem o halving do Bitcoin, e entre outras coisas que vão existir no mercado, eu tenho que realmente ter uma análise muito bem feita, com o pé no chão. Então, a gente tenta olhar o conservador, a parte moderada e o otimista. Em até 3 anos eu posso ter um retorno de 283%? Sem dúvida nenhuma, é o que a gente espera. Mas se o Bitcoin chegar a 1 milhão, legal, que bom, a gente errou na estimativa. A gente sempre está pensando em situações de mudanças na lei, em situações que podem afetar diretamente o investimento. Então, são coisas muito interessantes que a gente sempre está preocupando. A gente já errou bastante nos números, ainda bem que foi sempre para menos. Os números que a gente sempre viu acontecer foram sempre para mais. É claro, a gente também fez aí a questão com o dólar, né, para saber exatamente a diferença. A parte que a gente falou que a gente ajuda. Tá? A Blockchain for Humanity, ela ajuda projetos de empresas que estão desenvolvendo alguma coisa de cunho social. Então, eles podem financiar, podem ajudar desde equipamento, conhecimento, até mesmo mandar pessoas, desenvolvedores, para dentro de empresas para aprenderem algo mais. É uma maneira que a gente encontrou de ajudá-los. E a BitGive, eles têm vários projetos de ajuda realmente humanitária. O último projeto deles está sendo na Venezuela. Um projeto da BitGive muito interessante, eles cavaram poços de água no Zimbábue e tudo foi usado com doadores dando criptomoeda. Como que a gente ajuda eles? Quando tu entra na Stratum Blue, você tem o que a gente chama de load fee, que seria uma espécie de taxa de adesão, que é de 6%, e a gente tem uma taxa anual de gerenciamento de 2,5%. Nós temos um programa que a gente chama de, alguns chamam de Member Get Member, outros falam que é Referral Program, que é de indicação. A gente tem esse mesmo programa na Stratum Blue. Quando você entra lá e você pode criar um link de referência, onde esse link de referência te dá 2%
do valor de que qualquer pessoa investir, que você indicou, que o seu indicado investir, e o seu indicado ele ganha 1% de bônus. E o que acontece se você não usar esse link de referência e o seu indicado não usar esse link de referência? Esses 3% destinados, que seria para o indicado ou e 1% para o indicador, vai 1,5% para cada um deles. Então, quando você está usando o seu link de referência, você está deixando de ajudar 2 instituições de caridade. Agora, se você quer ganhar dinheiro com a sua referência, você pede, pelo amor de Deus, de joelhos, para usarem o seu link de referência. Não quer usar, está ajudando eles. É uma maneira que a gente encontrou de ajudá-los. Então, todo mundo que se cadastrar, quem comprar Blue e não usar o código de referência, está ajudando dois projetos realmente muito interessantes. Bom, a entrada mínima para entrar no Stratum Blue é $100, tá? Tá aí as taxas de entrada, que é 6% e 2,5% anual. A gente sobrevive com 5,5%. O fundo é gerido com esses valores. Então, a gente está sempre tentando o máximo possível para a gente ter a melhor performance possível. Uma coisa super importante, dos 2,5%, né, anual, porém, a gente tira ele todos os dias, a gente está tirando 0,0, se eu não me engano, 0,07% diariamente da wallet de Bitcoin. Todas as criptomoedas, elas ficam em cold wallet. Então, quando o cliente fala, tá, eu quero executar o meu Blue e eu quero o Bitcoin, ou eu quero TrueUSD, a gente escolheu um único dia da semana onde o usuário pode fazer esse tipo de coisa. Ou a gente está liberando esse mês já para que possa transferir da plataforma da Stratum Blue para a plataforma da Stratum, que é uma plataforma de carteira, de wallet, com uma série de serviços. Uma coisa muito interessante é, quando eu falei para vocês que com o Blue a gente dava usabilidade, quando você transferir o token Blue da plataforma Stratum Blue para a plataforma da Stratum, tu pode pôr ele num cartão, que lá fora a gente tem esse cartão, é um cartão pré-pago, tá? Usa em cima da rede master, e você pode transferir o seu token diretamente para o cartão. Existe uma particularidade muito importante, que o token só pode sair da plataforma depois de 2 meses. Então, ele tem um período de maturação de 2 meses. Quem já passou esses 2 meses, pode mandar direto para a plataforma da Stratum. Por que que a gente fez isso? Digamos que eu tenho o token, eu comprei ele lá atrás, quando ele valia $50, e agora ele está valendo quase $70. Eu posso muito bem vender o meu token para quem eu quiser, não tenho 6%. Então, quem já tem o token, eu estou dando possibilidade dele poder vender esse token no mercado ao preço que ele achar melhor. Ele vira o meu próprio concorrente. Os 2 meses que nós colocamos de período de maturação foi justamente para isso, para dar a liberdade de quem já comprou ter a possibilidade de vender para outra pessoa, ou vender diretamente no nosso próprio site. E aí ele vai ter a garantia que ele vai receber pelo valor que está listado lá no site. Então, com essa transferência para a Stratum, eu consigo automaticamente, por exemplo, pagar o cafezinho com criptomoeda. Então, aquele ditado que existia, mas criptomoeda não está muito no mercado ainda porque eu não consigo pagar o cafezinho com criptomoeda. Bom, essa daí já foi para o saco, porque é possível sim pagar, seja com Bitcoin, seja agora com Blue. Então, são coisas que a gente vem desenvolvendo para dar usabilidade. Eu consigo pagar minha conta de energia elétrica com Blue? Sim. Assim como você consegue pagar com Bitcoin na plataforma da Stratum. Então, a gente deu usabilidade. Vocês podem fazer o que bem entender com o Blue na plataforma da Stratum. Tá? Bom, era isso que eu tinha para falar desse produto. Eu ainda consegui falar rapidinho. Vou deixar aí, a gente tem 11 minutos para perguntas. Eu imagino que deve ter só 1 ou 2, não mais do que isso. E, de qualquer maneira, a gente está lá fora. Se tiverem mais dúvidas, tem muita gente para responder qualquer tipo de pergunta que vocês tenham. E quem não tem o cartão da Atar ainda, o pessoal da Atar está lá fora também no nosso stand. Pode ensinar para vocês rapidinho como cadastrar e como adquirir. E o que a gente colocou lá de escalada, amanhã a gente vai trazer para os melhores, a gente vai trazer
Como é Blue, a gente vai trazer uma garrafa de Blue Label para o primeiro lugar, quem escalar mais rápido, para o segundo lugar um Black Label, e para quem ficou lá, Red, né, porque está perdendo. Então, uma Red Label para quem perdeu, para quem está em terceiro lugar. Então, vale a pena, vão escalar, até o final do dia de amanhã, a gente vai trazer essa premiação para o primeiro, segundo e terceiro colocado. Bom, muito obrigado a todos, eu espero que tenham aprendido alguma coisa.